Eu fiz uma análise completa sobre qual o melhor curso de análise de dados para o iniciante, Google ou IBM. Eu avaliei o conteúdo, formato, linguagem, custo-benefício, todo e qualquer aspecto que você pode pensar vai estar nessa análise. Tudo para você sair daqui sabendo exatamente qual curso você tem que fazer para se tornar um bom analista de dados e entrar para uma área de análise de dados mesmo sem experiência. Primeiro, eu vou fazer uma apresentação dos cursos, tanto da Google quanto da IBM. Depois, eu vou apresentar o que um bom analista de dados precisa ter. Depois eu vou fazer uma comparação de curso entre o IBM e Google utilizando os atributos que eu levantei. E por fim, uma dica super importante se você não tá com grana, mas ainda assim quer fazer um desses dois cursos. O primeiro curso da IBM, o valor dele é em dólares, é $49 por mês que você fizer. Então, quanto menos tempo você demorar para fazer ele, menos você vai pagar. Ele contém 11 cursos no total. É um grande programa que tem 11 cursos. Até uns meses atrás ele só tinha 10, mas incluíram recentemente um curso específico de IA generativa que é bem legal. Tanto da IBM quanto da Google, a plataforma é a mesma, é Coursera. Da Google, a quantidade de tempo para você terminar ele é um pouco maior do que o da IBM, tá? Lá no Coursera você consegue ver que demoram 6 meses e de fato ele tem uma carga horária bem maior do que o da IBM. O valor, por outro lado, já é bem mais barato, é $14, enquanto o da IBM é $49. Mas calma, a gente vai discutir um pouco sobre como isso não pode influenciar muito bem a sua análise. O conteúdo da Google está dividido em outros cursos, cada curso ele tem uma carga horária bem maior do que o da IBM. Tanto da IBM quanto da Google, ele tem um período gratuito de 7 dias, porque isso é uma questão da própria Coursera. Então você pode se cadastrar para fazer e avaliar se faz realmente sentido para você fazer qualquer um desses dois cursos. Mas de novo, no final do vídeo eu vou dar uma dica específica para se você está sem dinheiro. Ambos os cursos estão com o link na descrição para você verificar, tá? Agora, quais são os atributos que eu vou avaliar? O que realmente importa para dizer se um analista de dados é bom ou não? E se o curso é satisfatório para tornar esse analista de dados bom? A gente tem as hard skills envolvendo como se extrai um dado, se você sabe SQL, alguma linguagem de programação, se você tem alguma experiência com alguma cloud específica, se você sabe tratar um dado, lidar com valores ausentes, fazer manipulação desses dados, tanto em planilha de Excel, que acontece, quanto em alguma linguagem de programação como Python ou R. Por fim, se você consegue criar a visualização desses dados para apresentar para o seu stakeholder. Então vamos para a comparação. O primeiro atributo é o tipo de ensino. O da Google é uma pessoa que vai estar ali te explicando, você consegue ver a pessoa e é um pouco mais dinâmico nesse sentido. Já o da IBM é meio que um slide que vai estar passando com algumas animações. Então, para quem gosta mais desse contato humano, o da Google se torna melhor. Mas quem gosta de algo mais direto ao ponto, e você vai ver que eu vou repetir um pouco dessa questão ao longo dos outros atributos, o da IBM é melhor. Então, para mim, nesse critério específico, tem um empate, porque vai muito sobre qual é a forma que você gosta de aprender. Quanto à estrutura do curso, como os módulos são formados, os títulos, eu acho o da Google muito melhor, porque o da Google é feito meio que no estilo de storytelling, sabe? Você começa por aqui, depois você vai como você fazer a pergunta correta, como tratar um dado, os títulos são esses. Já o da IBM é meio que ele faz um compilado dos principais assuntos e joga para você. Não tem uma linha muito consistente, sabe? Se eu fosse um analista que estivesse começando agora e pegasse o curso da IBM, eu ia me sentir meio perdido. Porque ele fala um pouco até sobre fundamentos de dados no início, depois ele vai um pouquinho para SQL, aí depois ele vai para Python, depois ele volta para SQL, enfim. A IBM faz muito reaproveitamento de curso. Então, por isso que algumas coisas parecem desconexas. Por exemplo, eles pegam um curso inteiro de Python de ciência de dados e colocam também para análise de dados. Então, nesse ponto, Google ganha. Quanto ao valor, como eu falei, o da Google é $14 e o da IBM é $49. Bem mais caro o da IBM. Mas você demora menos tempo para terminar o da IBM. Ainda assim, segundo o critério de 5 meses para terminar o da IBM e 6 meses para terminar o da Google fica no total uns R$ 470, o da IBM fica uns R$ 1.380. Isso se você terminar em 6 meses ou 5 meses, mas tem como fazer mais rápido do que isso. Por que o curso da IBM é tão mais caro? Aí que tá o ponto. O curso da Google é muito iniciante, muito iniciante. Enquanto o da IBM tem módulos mais avançados. Como eu falei, o módulo inteiro de Python é de ciência de dados. Eles só pegaram o módulo de Python de ciência de dados e colocaram em análise de dados. Então você vai estar aprendendo
o mesmo que um cientista de dados, entendeu? Na parte de SQL, enquanto a Google fica muito básica, a IBM coloca até módulos mais avançados de SQL, SQL intermediário, no nível que assim um engenheiro de dados precisaria saber. É justificável da IBM ser mais cara. Mas por questão de estou avaliando para um analista de dados iniciante, o da Google vence, porque é bem mais barato o custo-benefício. Outro ponto, linguagem. O da Google utiliza apenas R, então você vai estar utilizando R para qualquer coisa. Eu acho R interessante, mas é um pouco limitada quanto ao uso. Pelo menos eu acho no meu ponto de vista. Eu acho que Python é muito mais disseminado e muito mais versátil. Isso IBM ganha de lavada, porque o curso inteiro é Python, até o SQL você vai fazer em Python. Agora vamos começar a avaliar os módulos em si. O primeiro e mais importante é o módulo de fundamentos, principalmente se você for um iniciante. E aqui na Google você tem 2 módulos para esse nível, em que você vai estar aprendendo o que é um dado, a diferença de um dado qualitativo para um dado quantitativo. Uma parte bem legal também sobre qual é a função de um analista de dados, como é o dia a dia de um analista de dados. O que um analista de dados faz? Tudo isso a Google apresenta para você, de uma forma bem didática e dinâmica, isso eu achei bem legal. Também, no final desse segundo curso, ele já dá uma introduzida em planilhas, né? Como você trata um dado numa planilha. E ali, claro, a Google vai estar trabalhando muito mais com o Google Sheet. Então isso é uma coisa muito importante. Já a IBM também tem 2 cursos, também traz rotina e função, só que bem menos, apresentando o que é um Data Lake, Data Mart, conceitos de banco de dados nos primeiros módulos, assim, que tem uma outra parte inteira só de fundamentos de banco de dados depois. Mas a IBM já te passa algumas coisas antes. Já entra em questões como limpeza, análise de dados em planilha, quais são as funções. E assim, de novo, olhando pela lente de você é um analista de dados que está começando, o da Google ganha nesse critério, porque ele é muito mais explicativo e expositivo sobre as dificuldades que você vai encontrar. Ele até entra em critérios como soft skills que você precisa ter, desenvolvimento de tratamento ético na área de dados, enfim, é bem bacana por isso. Agora, outra hard skill, que é tratamento de dados. Umas diferenças que eu vou começar a citar aqui, que é quanto à plataforma em que eles vão estar tratando esses dados, manipulando e gerando as análises data-viz, tá? A Google, obviamente, utiliza GCP, e a IBM. E aqui um ponto importante é que no GCP a gente tem o BigQuery, que aí você vai aprender caso você vá fazer o curso de dados da Google. Só para você entender que você vai estar fazendo esses tratamentos, essas queries, tudo dentro da própria GCP. Que é um ponto bem legal. Você, tanto se você pegar o curso da Google quanto da IBM, você ganha uma licença para poder mexer dentro dessas plataformas. Então você já pode até desenvolver algum tipo de experiência para colocar em currículo por conta disso também. Ah, e um ponto muito legal que eu achei também no da Google é que nessa etapa de preparação de dados, tem um curso específico lá dentro desse módulo inteiro, enfim, um módulo dentro desse curso, que é como engajar com comunidade de dados. Isso, inclusive, é um cuidado que a Google tem em todos os cursos. Eles sempre focam um pouco em soft skill, em como você pode continuar além daquele curso e também como é que você pode montar portfólio, currículo para conseguir sua primeira vaga. Então, eu senti um cuidado muito grande da Google por conta disso. IBM é assim, você tem um módulo lá que é para engenheiro de dados, num curso de analista de dados, que você já vai ter pago, entendeu? Então, enquanto na Google você vai aprender SQL básico, na da IBM você vai básico, intermediário e avançado num ritmo frenético. Então, para mim, esse vai ser um grande empate, porque depende muito dos seus objetivos profissionais. Visualização de dados. O Google trabalha com Tableau. Achei bem engraçado, porque eu jurava que ia ser Looker Studio, mas ok. Não sou tão fã de Tableau, mas eu ainda acho que é melhor do que a opção da IBM. A IBM, eles geram todos os gráficos em Python. Sim, Python é horrível para gerar gráficos. R é muito melhor para gerar gráficos, mas a Google não foca tanto nessa questão de gerar gráficos em R, foca em Tableau. Mas assim, a IBM perde de lavada porque raramente você vai ficar gerando algum tipo de gráfico em Python como analista de dados, principalmente. Se fosse cientista de dados, eu até entenderia. Mas analista de dados, o que você mais vai utilizar é Power BI, ou Tableau, ou Looker Studio. Outro atributo super importante é o projeto final. Geralmente no projeto final você vai ter ali
um projeto para você incluir no seu portfólio, no seu currículo que você fez. O da IBM é bem estruturado, você vai passar por todos os módulos novamente para poder construir o seu projeto final, mas ele é um projeto único. Então, todo mundo que fez o curso da IBM, 250 mil pessoas, tudo bem que não é só Brasil, mas vão ter feito o mesmo projeto para colocar no portfólio. Mas é legal porque no da IBM você vai aprender web scraping no projeto final, vai estar aprendendo ali um pouco também de como mexer com API, então isso é uma coisa positiva. Já o da Google, ele vai estar focando muito mais na construção de um currículo para você e de um portfólio, tá? Você vai ver até que ali na parte do curso de projeto final, ele vai estar focando muito mais nessas duas coisas do que no projeto final em si. De novo, é toda aquela questão de cuidado que a Google tem a mais de te direcionar para o mercado de trabalho. Mas, falando do quesito técnico e assim, para você encher o seu portfólio mesmo, o da IBM ganha, porque é muito mais rico em conhecimento técnico do que o da Google. E agora, o pós-curso, né? Depois que você termina esses módulos de hard skill, projeto final, o da IBM ainda tem mais 2 módulos, que é justamente de como você finalizar um portfólio, também sobre a generativa, que eu mencionei antes, que é muito bacana. Já o da Google, ele é conhecido por, depois que você finalizar, a Google meio que compartilha o seu e-mail com outras empresas para você ser chamado para entrevistas de emprego. Mas eu imagino que isso aconteça muito mais na gringa, tá? Então, por conta que no Brasil, eu imagino que eles não façam também esse tipo de divulgação em massa, isso seja mais lá nos Estados Unidos, eu vou dar um ponto aqui para a IBM por conta do curso de IA generativa e também porque eles têm como se preparar para entrevista, como montar um portfólio. Então, avaliamos cada um dos atributos, vamos agora para minha análise final. O da Google ganha. Eu sei que ficou até um pouco dividido demais, mas quando a gente está falando sobre como se tornar um analista de dados e você está entrando para essa área, você é um iniciante, o da Google é melhor porque ele é muito mais explicativo, ele pega na sua mão e vai te passando módulo por módulo, muito mais intuitivo. Se eu fosse uma analista de dados que está entrando agora, eu queria me tornar uma analista de dados, o da Google teria feito uma diferença muito maior. Mas, se você tem como plano no futuro se tornar um cientista de dados, eu recomendaria você fazer alguns cursos da IBM. Porque isso é uma coisa também bem legal, você não precisa fazer todo o programa da Google ou da IBM. Você pode fazer 7 dos 8 cursos da Google ou 6 dos 11 cursos da IBM. E você ganha certificado para cada curso que você fez. E pode colocar no LinkedIn, por exemplo. Então, se você está querendo se tornar um cientista de dados no futuro, eu recomendaria fazer esses cursos da IBM, porque depois quando você fazer o programa de ciência de dados da IBM, que eu já fiz e eu recomendo assim muito, porque ele é muito bom, você não vai precisar fazer esses cursos em específico que você já vai ter feito. Aí você foca só na parte ali de metodologia de ciência de dados, no projeto final, enfim. E como eu falei, o link para esses 2 cursos vão estar aqui na descrição, comentário, tá? Agora eu vou te contar um segredinho do Coursera. Se você for, por exemplo, lá no programa da Google, você vai ver que no se inscrever, ao lado de se inscrever vai estar escrito auxílio financeiro disponível. Você clica nele e você vai preencher o formulário e assim você pode ganhar a assinatura gratuita para fazer um curso específico, tá? No caso da Google, como são 8 cursos, você precisa fazer isso 8 vezes. Eu utilizei isso muito no início da minha faculdade, que eu não tinha grana. Hoje em dia eu compro os cursos do Coursera, que foi até uma coisa que eu coloquei nas minhas justificativas de, putz, olha, eu não tenho dinheiro agora, mas depois que eu tiver grana, eu vou pagar, porque é incrível essa ferramenta e, assim, vale cada centavo. Não é publi, tá? Não é publi nem nada, de novo. Vai atrás do auxílio financeiro se você não tá com grana, porque ajuda muito e o importante é você ter conhecimento. Se inscreva se você gostou dessa análise completona sobre qual o melhor curso de análise de dados, IBM versus Google. Não esqueça de comentar aqui o que você achou, se você discorda de mim em algum ponto e também curtir, né? Se você curtiu. Se você está aqui até agora, então eu espero que você tenha curtido. E para saber mais sobre as soft skills, vou deixar aqui o link para o outro vídeo que eu fiz sobre as principais soft skills para se tornar um cientista de dados melhor.